Existe uma história contada por Jesus que incomoda, não porque fala de sofrimento, mas porque revela algo mais profundo, algo silencioso, quase invisível, mas extremamente perigoso. Está registrada em Lucas 16. Mas o que poucos percebem é que essa não é apenas uma história sobre um rico e um mendigo. É uma história sobre consciência, sobre o que você vê e decide ignorar, sobre o que você sabe e escolhe não fazer. A narrativa começa de forma simples. Um homem rico se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente. Nada de errado, à primeira vista. Ele não é descrito como alguém violento, não é chamado de corrupto, não aparece cometendo crimes. Apenas vive bem. Mas então surge o contraste, e havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que jazia à porta daquele rico. Perceba isso. Lázaro não estava longe. Ele não estava em outra cidade. Ele não estava escondido. Ele estava à porta, todos os dias. O rico saía e via, voltava e via, vivia sua vida e via. E ainda assim, nada acontecia. Lázaro desejava apenas as migalhas que caíam da mesa. Não era luxo, não era riqueza, era o mínimo. E mesmo assim, não recebia. Aqui está o ponto que muitos ignoram. O rico não é condenado por fazer o mal. Ele é confrontado por não fazer o bem. E isso muda tudo, porque nós aprendemos a nos defender pensando assim: eu não sou uma pessoa ruim. Eu não faço nada de errado. Mas essa história levanta uma pergunta desconfortável. O que você deixa de fazer também fala sobre quem você é? O tempo passa, e então ambos morrem. Lázaro é levado para junto de Abraão. O rico vai para o lugar de tormento. E aqui, a história muda de tom. O homem que antes ignorava, agora implora: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mas perceba algo profundo. Mesmo no sofrimento, ele ainda não mudou completamente. Ele não pede perdão. Ele não reconhece seus erros. Ele apenas quer alívio. E então ele faz um pedido curioso. Envia Lázaro para molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua. Isso é forte. Aquele que ignorou Lázaro em vida, agora quer que Lázaro o sirva na morte. A mentalidade continua a mesma. O problema nunca foi a riqueza, foi o coração. Abraão responde: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro, os males, agora ele é consolado, e tu atormentado. Mas não para por aí. O rico insiste. Agora ele pensa na família. Então manda alguém à casa de meu pai, para avisar meus irmãos, para que não venham para este lugar. E aqui vem uma das respostas mais impactantes de toda a Bíblia. Eles têm Moisés e os profetas. Que os ouçam. Em outras palavras, eles já têm a verdade, já têm acesso, já sabem o suficiente. Mas o rico não aceita. Ele diz: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. E então vem a sentença final. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Essa frase ecoa até hoje, porque revela algo inquietante. O problema do ser humano não é falta de sinal, é resistência à verdade. Não é falta de evidência, é dureza no coração. E é aqui que essa história deixa de ser sobre dois personagens e passa a ser sobre nós. Quantas vezes você já viu e ignorou? Quantas vezes você teve a oportunidade e adiou? Quantas vezes você soube o que era certo, mas escolheu o confortável? O rico não atravessou um abismo de repente. Ele construiu esse abismo todos os dias, na rotina, na indiferença, nas pequenas decisões. Ele não caiu, ele foi se afastando, pouco a pouco, silenciosamente, até que um dia era tarde demais. Essa não é uma história sobre dinheiro, é uma história sobre sensibilidade. Não é sobre céu e inferno como lugares distantes. É sobre o estado do coração, agora, porque o maior perigo não é errar, é se acostumar a não sentir mais nada, é olhar e não ser movido, é saber e não agir. E talvez a pergunta mais honesta que essa história deixa seja: quem está à sua porta hoje? Não precisa ser uma pessoa literal. Pode ser uma oportunidade,
uma responsabilidade, uma verdade que você vem evitando, algo que Deus já te mostrou, mas você continua adiando. Porque, no fim, não é o que você tem que define o seu destino, é o que você faz com o que você vê. E talvez, no silêncio dessa reflexão, exista um chamado, não para medo, mas para despertar, porque enquanto há tempo, ainda é possível enxergar, ainda é possível sentir, ainda é possível agir. E isso muda tudo.